Olá, meu nome é Dani, estamos aqui para mais uma conversa sobre espiritualidade, autoconhecimento. Se você está assistindo esse meu vídeo pela primeira vez, se inscreve no canal, tem muitos vídeos bacanas aqui no meu canal do YouTube, Dani Lobo. Eu escrevi 2 livros que falam sobre reencarnação, um deles é Atlântida, um mergulho no passado, Memórias de uma sacerdotisa do mar, e o segundo é Lemúria, Terra da Luz, acessando os registros acásticos. Se você quer uma história verdadeira, é a história da minha vida, esses 2 livros aconteceu comigo. Aí na descrição do vídeo você vai encontrar o link para comprar o e-book na Amazon. Sejam todos bem-vindos. Que bom, Denise, que você está aqui. Seja muito bem-vinda, Lívia também. Todos aqueles que estão assistindo ao vídeo, sejam bem-vindos, esteja assistindo ao vivo ou se estiverem assistindo pelo YouTube, todos são muito bem-vindos. É uma alegria, agradeço a todos. Quem não se inscreveu, se inscreve no canal, ativa o sininho, que você vai ficar por dentro de todos os livros novos. Desculpa, dos vídeos novos e livros também. Então vamos lá. O nosso assunto de hoje é vencendo o medo, fortalecendo a luz. É um assunto importante, né, gente, para a gente falar, porque eu não conheço ninguém que não esteja lidando com o medo, né? De alguma forma. A gente, infelizmente, isso faz parte da nossa vida e para que a gente possa superar o medo, para que a gente possa ser feliz, para que a gente possa seguir em frente, para que a gente possa estar mais alinhado com o nosso propósito divino, né? A gente precisa superar o medo e a única forma de superar o medo é fortalecendo na luz. Então vamos começar entendendo o que é o medo, né? O medo é na verdade um dispositivo que a nossa alma tem para preservar para nossa integridade física, emocional e espiritual, né? Especialmente a física. Por exemplo, se você está andando num lugar perigoso, você está na beira de um penhasco, o medo te faz que você não chegue perto demais e coloque a sua vida em risco. Não é verdade? Se você, sei lá, está saindo num horário muito tarde, perigoso, você fala, opa, deixa eu tomar cuidado. Então, o medo, ele não é uma coisa ruim, porque o medo existe para nossa proteção, para a preservação da vida. O problema, gente, é o que nós estamos vivendo hoje. O problema é quando o medo ele passa o limite de cumprir a função dele, que é nos preservar, que é o nosso instinto de preservação, que está ligado ao nosso instinto de sobrevivência. O medo se torna um problema quando ele ultrapassa esse limite e ele nos impede de viver. É quando ele nos impede de fazer com que a gente siga em frente, nos impede de progredir, nos impede de ter as experiências nessa vida, nesse plano material, na terceira dimensão. Porque todos nós estamos aqui por um objetivo. Ninguém encarna, né? Ninguém nasce na terceira dimensão, porque a gente é muito mais do que essa vida aqui. Nós somos seres imortais em processo evolutivo, então a gente vem aqui para a terceira dimensão e volta enquanto a gente precisar, porque com a graça do Criador, em algum momento a gente vai evoluir o suficiente para não precisar mais vir para a terceira dimensão. Mas por enquanto a gente ainda precisa. Então, enquanto a gente precisa de um corpo físico como nós temos. E para manter a integridade desse corpo físico, nós temos os nossos instintos, o instinto de sobrevivência e o instinto de preservação. Então, o medo ele faz parte desse instinto de preservação. Quando ele desequilibra? Quando você deixa de fazer alguma coisa boa, importante, útil na sua vida, seja para você mesma, ou seja para o benefício de outra pessoa, porque o medo está te impedindo. O medo passa a atrapalhar, ele entra em desequilíbrio quando você ele começa a te atormentar, porque ele vai ficando forte de uma tal forma que ele te paralisa. Ele congela, gente, que o medo nos congela, o medo nos paralisa.
E isso não pode acontecer, isso não é bom para nós. O medo tem que estar dentro se a gente fosse dizer que a nossa alma fosse uma estante, vamos usar essa analogia. Vamos imaginar que a nossa alma é uma estante. Como essa estante que eu tenho aqui atrás de mim. E vamos imaginar que no ponto mais alto lá está nosso eu divino, né? E que existem prateleiras para cada coisa. O medo tem que estar dentro da prateleira dele. É uma prateleira pequena, que só é acionada quando necessário. Tô perto de um precipício. Opa, ativei lá meu instinto de preservação. Tô perto de um precipício, deixa eu andar devagar, porque eu posso cair se eu chegar aqui na beirinha perto demais, né? O que acontece é que às vezes o medo ele vai ocupando o espaço na nossa estante interior que ele não deve ocupar. Aí ele começa a gerar sofrimento, ansiedade, a nossa cabeça começa, né? É que eu digo as minhocas na cabeça, aquilo começa a aumentar, meu Deus, como é que vai ser? E às vezes é o filho quer fazer uma viagem, o filho quer fazer um passeio, quer fazer um esporte diferente. Ah, não, é perigoso, pelo amor de Deus, não vá, porque é perigoso, porque pode acontecer alguma coisa com ele, pode acontecer alguma coisa comigo. Às vezes a gente tem medo de voar de avião, às vezes a gente tem medo de visitar uma pessoa, às vezes a gente tem medo até de ir num outro bairro. Não é verdade? Os medos aparecem de todas as formas. Às vezes a gente tem medo de ficar sozinho. Às vezes a gente tem medo de não encontrar um amor. Às vezes a gente tem medo de fracassar. Existem uma infinidade de tipos de medo, mas nós não podemos alimentar isso. Porque isso gera uma ilusão dentro da gente. Porque se a gente for relembrar, e é uma coisa que eu vou ainda fazer uma live falando, faz bastante tempo que eu não falo sobre isso, que é o Ho'oponopono, nós aprendemos com os ancestrais havaianos o seguinte, que nós somos 100% responsáveis por tudo que acontece conosco. E nós criamos a nossa realidade. Então, se eu vivo uma vida baseada no medo, medo da morte, medo de passear, medo de algum lugar, medo de violência, medo do que for, de ficar doente, medo do que for. Se a nossa vida for assim, o que a gente vai criar pra gente? A gente vai criar mais essa energia que não é legal. Por quê? Porque ela acaba acionando dentro da gente, do nosso cérebro, a gente entra no que em inglês eles chamam de fight or flight. É um trocadilho em inglês. Fight, em inglês, é briga, você está brigando. E flight é você estar voando. Então eles dizem, e teve um médico muito interessante que diz, falando sobre isso, que ele usou essa expressão para dizer que ou a gente está voando, quer dizer, ou a gente está numa frequência elevada, a gente está lá numa boa, deslizando na vida, ou a gente está na frequência do brigando. E a briga gera o quê? É o estresse, o medo, o desespero. Ai, meu Deus, vai acontecer alguma coisa, a qualquer momento vai acontecer alguma coisa, o mundo vai desabar, não sei o que vai acontecer, como é que eu vou sair. E quando a gente está nessa frequência, a gente acaba liberando hormônios cerebrais que só são acionados em momento de extrema necessidade. Por quê? Porque é uma defesa do nosso instinto de preservação. Então, quando isso acontece, isso é para ser acionado rapidamente, para salvar a sua vida e você voltar ao normal. Mas quando a gente vive nisso, a gente acaba ficando nessa frequência mais tempo do que deve e isso é muito prejudicial para a nossa saúde. Por isso que eu recomendo a todos, façam um curso de meditação, aprendam a meditar. Eu tô devendo esse curso de meditação, eu vou ver se eu marco agora ele para novembro. É o meu curso de meditação, um curso de um dia só, tá? E também o curso de Ho'oponopono, são 2 cursos que eu vou marcar agora em novembro. Eu faço questão porque são cursos, meus 2 cursos, tanto de Ho'oponopono quanto meu curso de meditação, são 1 dia de duração, porque eu quis fazer um curso que o meu aluno pudesse sair da aula com a ferramenta na mão, pronto para aplicar. Isso foi muito importante
porque eu quero passar para as pessoas, é importante para mim isso, que a pessoa não fique na dependência de muitas aulas para aprender, que ela faça o curso de meditação, que são 4 horas de aula, ou faça o curso de Ho'oponopono e saia com a ferramenta, para que ela possa sair desse estado, porque, gente, só tem um jeito, praticando. E quem puder, faz o curso de meditação uma vez e no outro mês faz de Ho'oponopono ou vice-versa, porque um complementa o outro. Mas nós precisamos entender isso. Então o medo, ele aumenta, ele sai do papel, da prateleirinha dele, quando a gente está nessa frequência da sobrevivência, que a gente está vivendo assim, ó, tudo, né? É aquilo que você está andando na rua, se alguém esbarra você faz assim, meu Deus, acontecendo alguma coisa? Isso é muito ruim para a nossa saúde. E é muito ruim também para a nossa jornada divina, para a nossa programação espiritual. Porque o Criador, Deus, campo quântico, não importa o nome que a gente dê, né? Deus, Criador, campo quântico, ele quer o que da gente? A nossa felicidade. Gente, vocês vão amar. Eu vou falar uma coisa. O curso de Ho'oponopono de meditação são 2 cursos libertadores. Por quê? A meditação, porque você vai aprender a ter uma ferramenta, porque a minha proposta do curso de meditação é um curso de meditação para iniciantes. Para quem nunca meditou, para quem já tentou e achou difícil. Então a proposta é você aprender a meditar, para você meditar em casa, onde você estiver, você não ter que ir em lugar nenhum para meditar. É o seu pontapé inicial para você trazer a prática da meditação na sua vida. E o curso de Ho'oponopono é para você saber como a sua alma funciona. Como funciona a sua mente. Essa interação entre o superconsciente, subconsciente e consciente. Sem entendimento, a gente não tem como trabalhar a gente mesmo. Então, tendo esse entendimento, a gente tem, olha só, é importante a gente ter boa saúde, porque nós temos esse corpo que nós precisamos cuidar, não é verdade? Mas tão importante quanto é a gente cumprir o nosso propósito divino. Deus não mandou a gente para cá, a gente não teve essa chance de vir para a 3ª dimensão para a gente viver apavorado. É verdade que nós estamos vivendo um momento do planeta altamente desafiador, né? Porque nós temos que lidar com um mundo que muda constantemente numa velocidade absurda, que milhões de coisas acontecem e que na mídia, na maior parte, só mostra o que está ruim. Então isso acaba sendo uma influenciação muito forte, mas nós estamos acima disso. Sabe por quê? Porque você cria a sua realidade, lembre-se disso. Aquilo que você pensa, aquilo que você sente, é o que você vai criar. Por isso que a gente tem que sair da frequência do medo. E por isso que é só através do fortalecimento da luz que você consegue sair disso. Eu ensino isso no meu curso de meditação. Quando você tenta afastar um pensamento da sua cabeça, você só fortalece ele. O único caminho é substituindo por um bom. E lembre-se, você tem o livre-arbítrio, você tem o direito de escolha. Você não é obrigado a assistir essas coisas horríveis na TV. Muda o canal, pega um livro, busca um documentário. Porque a gente vive num terreno em que tem de tudo. Tudo vai depender para onde você está olhando. Fortaleça a sua luz. E fortalecendo a sua luz, você vai começar a atrair outras pessoas e outras vibrações que estão na mesma busca que você. Isso é tão bacana. E meditar, gente, meditar, como é que eu vou dizer para vocês? Mudou a minha vida. E eu considero que é impossível a gente sair, para a gente chegar na expressão em inglês que é o flight, que é o voar. Quer dizer, para eu passar pela vida numa boa, voando que quer dizer assim, leve, eu não acho que seja possível sem a prática da meditação. Por quê? Porque, querendo ou não, nós vivemos nesse mundo aqui, que é um mundo desafiador, sim. Então, o que você faz? Você vai deixar de viver nesse mundo? Não. Mas você vai aprender a meditar e 1 ou 2 vezes por dia você vai se desligar disso e vai fazer um mergulho no seu mundo interior e simplesmente vai ter acesso ao seu eu superior,
que vai poder te comunicar. E que quando você termina de meditar, você fala assim, ih, acabou? E aí, de repente, vem aquela, como se acendesse uma lâmpada, e vem aquela luz na sua cabeça. Aí você começa a aprender que você pode viver o seu dia a dia. Tudo isso é gradual, tá, gente? É uma prática. Você começa a aprender que você pode viver o seu dia a dia nessa frequência, uma meditação consciente, acordado, aonde você vai enxergar as situações da vida com uma certa distância. Porque eu não acredito que tenha ninguém no mundo de hoje que não esteja vivendo algum tipo de situação desafiadora, ou consigo, ou com os familiares, ou no trabalho, ou em algum lugar. E quando você faz o Ho'oponopono, você aprende, além de purificar as memórias, é apenas uma pequena observação. Ho'oponopono, gente, não são 4 frases. Até para você, até mesmo quem o sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, obrigado, até mesmo para que isso faça efeito, a gente precisa entender por que a gente diz isso e para quem. Você ficar só repetindo aquilo sem parar não vai ter efeito, porque se não tiver entendimento, não tem efeito. Então o caminho é a gente descobrir a gente e a gente se conscientizar cada vez mais que nós criamos a nossa própria realidade, nós somos 100% responsáveis por tudo que acontece conosco. Aí você diz assim, poxa, mas eu não posso ser, porque tem um monte de coisa na minha vida acontecendo que eu não estou gostando. Isso acontece com todo mundo, mas olha que bacana. Quando você se conscientiza que você é 100% responsável por tudo que acontece com você, você está se colocando num papel que é o único que existe, em que você pode mudar o que você quiser. O problema está ali, aquilo pode ser mudado. Porque se aquilo existe porque eu criei, e eu agora quero criar uma coisa diferente, então eu vou criar uma realidade diferente. Tá dando para me entender? E quando a gente começa a fortalecer essa luz e lembrar e se conscientizar que nós somos espíritos eternos, feitos de luz, e que nós somos co-criadores com o universo, que existe em nós uma capacidade de co-criar, que a gente não cria sozinho, porque Deus vive dentro da gente, mas eu sou co-criadora com Deus, significa eu posso criar a minha realidade, tudo muda, gente. E o medo volta para o lugar de onde ele nunca devia ter saído, naquela prateleirinha, para ser ativado só no estado de sobrevivência. Exemplo disso, um exemplo muito popular, muito conhecido, que isso resume bem para a gente entender porque que é importante aprender a meditar, fazer o Ho'oponopono, entender a própria alma. Porque o Ho'oponopono diz que nós temos 3 unidades de consciência. O superconsciente, que é a divindade, o subconsciente, que é a criança, e o consciente. E essas três unidades de consciência, elas têm vontade própria. Então elas podem entrar em conflito. Por isso que aprender Ho'oponopono é importante, porque você vai aprender as características de cada uma delas, como elas interagem e como você resolve esses conflitos. Porque se você estiver conflitada dentro de você, como é que você vai ficar numa frequência elevada? Mas voltando ao exemplo que eu ia dar, da questão do flight or fight, né? Do voar ou brigar. Por exemplo, a coisa do medo. Na selva, vamos imaginar a savana africana lá, aquele lugar maravilhoso com os animais selvagens, e vamos imaginar que tem lá uma gazela pastando, quietinha, tá no momento dela de flight, né? Tá leve, tá com energia leve, ela tá lá pastando na vidinha dela, na calma e na tranquilidade. De repente, vem um leão para atacar a gazela. A gazela, imediatamente, quando ela vê que ela está correndo perigo, o que ela faz? Ela entra num estado de fight, que é o estado da preservação. Um medo ativa nela. Meu Deus, eu tenho que me proteger. Isso é instinto, ela não pensa, ela não tem racional. Mas ela sente, ela tem esse instinto dentro dela de preservação. O que ela começa a fazer? Ela corre. Ela começa a correr. Por quê? Porque ela quer o instinto de preservação da vida.
E quando, para que ela possa fazer isso, o cérebro dela libera uma série de hormônios, o corpo ativa uma série o metabolismo dela se altera de uma forma para que ela fique mais ágil, para que ela corra mais rápido, e ela tá alerta, e qualquer coisa que acontece ela tá vigilante. Aí vamos supor que ela correu, e o leão ficou para trás. Aí ela olha em volta, ela fala assim, não tem mais leão aqui. Ela tá assim, né? Ofegante, tá atenta, tá alerta, qualquer coisa ela corre de novo, porque ela ainda tá sob aquele efeito todo. Aí quando ela vê que não tem mais leão, o que a gazela começa a fazer? Ela começa a se acalmar, até voltar para o estado natural dela, de tranquilidade, e ela volta a pastar, como se aquilo não tivesse acontecido. Então nós não somos diferentes. O nosso instinto de preservação, de sobrevivência, também foi criado para ser acionado em alguns momentos. Aonde a gente, por exemplo, é como se você estivesse andando na rua calmamente, né? Tá lá caminhando tranquila e alguém gritasse assim, corre agora, tem uma coisa acontecendo, corre. Aí você ativa aquilo e você sai correndo, você se enfia numa loja, você se joga debaixo de algum lugar e depois aquilo passa, ai, graças a Deus, tá tudo bem agora, volto a andar calmamente. Então isso existe, esse instinto existe para nos preservar. Mas ele foi feito, gente, para a gente ter momentos em que isso é acionado. O que está acontecendo no mundo de hoje, que é o mundo moderno? Nós estamos entrando nessa frequência e a gente não está na tranquilidade, de repente tem um pico de adrenalina, né? Aquela do desespero desse momento, que eu digo do momento super da sobrevivência, e a gente volta para a tranquilidade. A gente está tendo esse pico de energia, gastando uma quantidade enorme de energia vital e está ficando nele. E acorda e dorme nele. E passa a semana nele, os meses, os anos. A gente vai se embolando nisso. Então isso nos faz mal. Aí o que acontece quando isso acontece? Os medos ficam todos amplificados. A gente começa a entrar em pânico. Aí depois ataca a síndrome do pânico e tantas outras coisas. Porque a mente está cansada. Porque nós não fomos feitos para vibrar nessa frequência por muito tempo. Tá dando para entender o que eu quero dizer? Então, qual é o caminho? Fortaleça a sua luz. Porque se você se conectar à sua própria luz, você se conectando à sua própria luz, você vai sempre fortalecer esse estado natural de saúde, de paz, equilíbrio e harmonia. A sua energia vai se elevar. O medo vai diminuir, a angústia vai diminuir. Por quê? Porque você vai encontrar a sua luz interior e lembrar que existe um propósito divino, existe um planejamento maior, cósmico para você. E que se a gente estiver alinhado com esse planejamento, se nós estivermos alinhados com as coisas boas, com aquilo que a gente vem fazer, a gente não precisa ter medo, porque a gente está automaticamente nos conectando a uma alta vibração que vai manter a gente em segurança. É claro que a gente deve tomar todos os cuidados que a gente puder tomar, normais, né? Mas a gente não precisa sair apavorado no desespero, no pânico. Tô indo, tô alinhada, tô alinhada com o meu propósito divino, tô indo bem. Por exemplo, a Lívia tá falando aqui, eu estava assim, com medo de não me sair bem nas provas da faculdade, sofrendo por... Exatamente, aí gera ansiedade. Porque quando a gente está na frequência da sobrevivência, do preciso sobreviver, né? Tudo é uma guerra. Mas se você se acalmar, se você meditar, se você lembrar que... o que eu tenho que fazer? Preciso estudar, né? Eu preciso estudar. Eu vou fazer uma prova, eu vou estudar. Mas se eu estudar numa boa,
e depois do estudo meditar, eu vou me alinhar com aquele conhecimento. E na hora que eu tiver que fazer a prova, eu vou fazer a prova numa boa. Então, por exemplo, seria uma coisa muito boa, antes de fazer a prova, meditar. Ou meditar na véspera, ouvir uma música, para você se conectar àquele conhecimento que você já está trabalhando há mais tempo. Isso é um exemplo disso. Então, a gente tem que fortalecer a nossa luz. E eu considero o fortalecimento da luz tem duas coisas, estudo e prática. Estudo, deixa eu conhecer como é que eu funciono, deixa eu conhecer como é que funciona a minha mente, o que eu posso fazer para me melhorar. E segundo, e vou colocar isso em prática. Por quê? Porque a gente tem que aplicar isso na vida. Porque, gente, tudo aquilo que a gente estuda, curso que a gente faz, os métodos que a gente aprende, não são para ficar na gaveta. São para nos auxiliar no nosso dia a dia. Por exemplo, se você pode, depois que você aprender a meditar, se você pega um ônibus ou um metrô em que você leva 50 minutos para chegar no seu trabalho, vai meditando no caminho. Sentou no banco do metrô, pôs um fone de ouvido, pode pôr até uma musiquinha, fecha o olho, aproveita o trajeto do trabalho e vai meditar. Eu digo sempre para os meus alunos, se for necessário, no meio do expediente, entra no banheiro por 3 minutos, faz 5 minutos de meditação, que você já vai sair com outra frequência e você vai ver as soluções para aquilo que você precisa ver. Por isso que a gente tem que aplicar, mas tem que aprender, né? Então vamos estudar, vamos buscar, e é como eu disse, eu considero meditar fundamental, porque a meditação tira você desse estado, faz os medos diminuírem, e às vezes a gente está vivendo um momento difícil, né? E aí você está lá naquele momento difícil e aquilo está te consumindo a sua cabeça, meu Deus, como é que eu faço, para onde eu vou, o que eu faço, uma pessoa, alguém da minha família precisa de ajuda, e o que eu faço agora, eu tenho que ir lá. Antes de tudo, para e medita por 5 minutos. Para e medita por 5 minutos. Depois que você meditar, aí você vai tomar a sua decisão do que você vai fazer, porque a divindade que vive em você vai te inspirar. Quando você para meditar, você está fortalecendo a sua luz. Quando você pratica o Ho'oponopono, você está fortalecendo a sua luz. Quando você está aplicando o Reiki em você ou em alguém, você também está fortalecendo. Nós precisamos nos alinhar. E lembrando sempre que os ancestrais havaianos nos ensinam que nós somos 100% responsáveis por tudo que acontece conosco e que nós criamos a nossa realidade. Isso é muito importante, gente. Um dos maiores erros que a gente comete é quando a gente fala assim, porque fulano fez aquilo comigo e isso me fez um mal enorme na minha vida. Nós não somos vítimas. O que aconteceu conosco, se aconteceu por algum motivo, resgate, débito do passado, não importa, precisou acontecer, então você já quitou o que tinha que quitar. Mas quem decide se você vai ser feliz é você. Quem decide a sua realidade é você. Ninguém decide a nossa realidade. A gente não pode mudar os outros, a gente pode mudar a gente. Eu não posso mudar uma situação familiar, eu não posso mudar uma situação que eu estou vendo acontecer no mundo, no meu trabalho, na minha vida social, mas eu posso mudar como eu lido com ela. Eu posso deixar que ela me destrua, que ela me arrase, que ela acabe comigo, ou posso permitir que ela seja um mecanismo para que eu tenha um aprendizado importante, mesmo que doloroso, mas que me faça ser uma pessoa melhor e mais feliz. E isso faz com que a gente passe por esses momentos difíceis de uma forma muito mais fácil. Eu tenho que olhar a hora, porque às vezes eu vou falando e me perco. Então está perto de terminar. Então, como é que a gente vence o medo? Focando na luz, focando nas boas práticas, focando nos bons pensamentos. Lembra que você não tem como afastar um pensamento ruim. Você só pode substituir ele por um bom. Se você está na sua cabeça, só vem pensamentos negativos na sua cabeça, pega um livro bacana, um livro que tem um ensinamento bacana para te passar, pega esse livro e fala assim, vou parar 1 minuto e vou ler aqui. Não precisa ser muito, 5 minutos de leitura, 10 minutos. Eu leio, só daquele momento que eu desligo a TV, eu não olho o celular, e que eu pego o livro e vou ler,
você já mudou a sua frequência, você já elevou. Você já elevando, a espiritualidade superior já tem como se comunicar com você. Seu eu superior já tem como dar uma ajuda. Denise está dizendo, a autorresponsabilidade nos dá uma outra dimensão de mundo. Totalmente. E o Ho'oponopono é baseado nisso. O Ho'oponopono, o sistema de onde o Ho'oponopono vem, porque o Ho'oponopono não é um sistema. O sistema é um sistema psicoespiritual muito antigo havaiano, de origem pleiadiana. O Ho'oponopono é um conjunto de técnicas que existem dentro desse sistema. Então, quando a gente tem esse entendimento, fica mais fácil a gente lidar com as situações, lembrando que a gente sempre pode lidar com as coisas de uma forma diferente. Então, era essa a mensagem de hoje, a conversa de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu queria falar com todo mundo. Quem não assinou, vai lá no canal do YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tem muitos vídeos bacanas, tem vídeos sobre Atlântida, sobre Lemúria, sobre muitas coisas interessantes. E em breve eu vou estar divulgando aqui no Instagram os cursos de meditação em Ho'oponopono. Ambos os cursos são 4 horas de duração. É um curso que você faz em um dia. Vale muito a pena fazer. Ho'oponopono é um curso libertador. E é muito bacana porque não tem um curso de Ho'oponopono que eu dê, que as pessoas não fiquem emocionadas e que não mexe com a gente por dentro. De meditação, nossa, meditação também é o pontapé inicial da meditação. E só para completar, se você estiver pensando assim, eu sou muito agitada, eu não tenho como meditar, as pessoas pensam equivocadamente que meditação é para quem é calmo. É o inverso. Quem medita é mais calmo porque medita, porque se não meditasse seria muito agitado. Quanto mais a gente medita, mais a gente consegue viver nessa frequência positiva. Mas quanto mais agitado você for, ansioso, preocupado, aflito, com medo, agitado, mais você precisa aprender a meditar. Porque a meditação é o remédio que fortalece a luz e que o medo só existe quando a luz está apagada. Na hora que você acende a lâmpada, que você vê assim, gente, mas isso aqui é uma ilusão, isso não existe. Aí tudo se harmoniza. Por isso que a gente vence o medo fortalecendo a luz. Foi um prazer estar aqui com vocês e a gente se encontra na próxima semana para mais uma conversa sobre espiritualidade e autoconhecimento. Quem está entrando agora que não conseguiu ver do início, eu vou deixar aqui salvo, vocês podem ver aqui no Instagram e vou passar agora para o YouTube. Vocês podem encontrar esse vídeo no meu canal do YouTube, Dani Lobo. Até a próxima. Quem quiser depois saber do curso de Ho'oponopono, meditação, me manda no direct ou me manda um WhatsApp que eu mando as datas para vocês. Vai ser agora em novembro. Até a próxima, queridos. Que assim seja, paz e bem.